aí, gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio e nesse vídeo aqui te contar que, em troca de mensagens com o Diogo Rossi, meu colega de debate raiz, que tem um site aqui, Diogo Rossi Repórter, é só procurar.com.br, também tem o canal dele no YouTube, Gustavo Quinteiro se manifestou pela primeira vez após ser demitido do Grêmio. E é sobre essa troca de mensagens e também sobre a atualização da direção de Mano Menezes e Filipão que a gente vai falar a partir de agora. Bom, o Quinteiros começou respondendo no WhatsApp para o Diogo Rossi que está tranquilo por ter conquistado 55% dos pontos do Grêmio até agora na temporada. Não foi um mau início, segundo ele, se pensarmos que é uma equipe nova que está se reorganizando e que os jogadores estavam chegando em meio às competições. Quinteiros aproveitou para reclamar que no Brasil se cortam rápido os trabalhos, os projetos, que no Chile e na Argentina teve rigorosamente o mesmo começo de trabalho assim, com jogadores chegando e tudo mais, mas nos primeiros 3 meses teve dificuldades, depois as coisas passaram a acontecer e ele bateu campeão, tanto no Chile quanto na Argentina, porque, segundo lá, as diretorias lhe seguraram. E até por isso, ele finaliza a mensagem dizendo que não está se sentindo mal, mas acha que a direção gremista se equivocou ao tirá-lo tão cedo. Esta é a primeira manifestação do Quinteiros, dizendo que o Grêmio errou, que a direção se equivocou ao tirá-lo tão cedo porque o trabalho nos primeiros 3 meses oscilou em Argentina e Chile, mas ele bateu campeão e pelo jeito o cara estava achando que isso aconteceria aqui também. Bom, essa é a declaração. Na arena ainda, o presidente Alberto Guerra falou sobre a demissão do Quinteiros. Ele acha que não foi falta de entrega dos jogadores com o treinador. Acha que os jogadores simplesmente não conseguiram cumprir a parte tática que o técnico estava querendo implementar no Grêmio. E que a culpa não é só do treinador argentino. Quando acontece um fracasso, até a própria direção se cobra e se culpa do porquê que isso não aconteceu. Mas na sua visão, ele deixou muito claro, o Grêmio, o treinador não é o responsável por isso. É porque ele tentou implementar uma parte tática que eles não conseguiram entender. O Rossato, vice-presidente de futebol, foi mais ou menos na mesma linha. Em certo momento, ele disse que o Quinteiros, os jogadores sempre brigaram, todos os jogos. A leitura que a direção está fazendo é que o perfil dos jogadores não encaixou com o perfil do técnico argentino contratado e que isto provavelmente fez as coisas não acontecerem. Mas não foi falta de entrega, falta de luta, falta de vontade. E que aí o jogo contra a equipe do Mirassol, ele acaba sendo decisivo. Só que detalhe, o Rossato chega a dizer na entrevista depois do jogo que ele falou o seguinte, olha, o resultado foi tão importante, impactante, ele não usa essa expressão, mas era nessa linha de raciocínio contra o Mirassol, que na chegada no vestiário foi quase que um consenso entre as duas partes que devia ser terminado. Detalhe, ele fala isso, mas esqueceu de combinar com o Gustavo Quinteiros, porque Quinteiros, depois do jogo, fala com o Diogo Rossi e deixa nítido um desconforto, uma situação que para ele absolutamente não aconteceu. Uma outra questão importante, o presidente Alberto Guerra foi questionado, o Rossato até não foi sobre isso, porque o Rossato, uma semana antes do jogo contra o Flamengo, ele tinha sido questionado, dizendo, olha, o treinador vai sair, não, o treinador não está ameaçado, aquela coisa, bancou, diz que não sai, que não fica, que o trabalho está começando e tudo mais, e aí perguntam pro presidente Guerra, presidente, mas o que mudou de um jogo pro outro? Ele fala, olha, um resultado de 4-1. O presidente fala até rindo essa situação, não era bem o momento para sorrir ali, mas tudo bem, o presidente achou que era assim que ele deveria responder, respondeu. Bom, esta é a situação que eu preciso te colocar aqui sobre esse ponto. Vamos falar à frente sobre Mano Menezes e também sobre Filipão. Bom, o presidente Alberto Guerra começou dizendo que eles querem anunciar o mais rápido possível o treinador, mas que ainda estão negociando e depende de algumas partes financeiras. E, aliás, esta questão financeira a todo momento foi trabalhada. Por quê? O Rossato chegou a dizer, a questão financeira é muito importante para o Grêmio anunciar o treinador e o coordenador e que o clube não vai cometer nenhuma irresponsabilidade financeira para trazê-los. Então, tá na cara, o Grêmio está negociando,
Mano Menezes e Filipão, mas a parte de grana não está batendo. E isso automaticamente, nesse momento, está impedindo o anúncio de ambos, está impedindo o anúncio da nova comissão técnica. Sobre o coordenador, o presidente Guerra voltou a dizer que desde o começo da gestão eles pensam em trazer um coordenador, mas que nunca tinham conseguido achar um nome que casasse com este treinador. Ele não quis dizer se é o Filipão, mas todo mundo sabe que é, e tampouco se é o Mano Menezes. Aliás, um repórter pediu até o perfil, então, dos nomes que estão sendo tentados, já que a todo momento ele, presidente Guerra e o próprio Rossato, queriam tentar trazer que tem mais de um na lista, tem mais de um nome, e eles disseram, não, nós não vamos colocar perfil aqui, porque se colocar perfil, vocês já vão ficar tentando casar com os nomes possíveis no mercado, e isso só gera um desgaste e tudo mais. Há uma garantia dada por Alberto Guerra que os jogadores não participam da escolha do técnico e que ele, nesse tempo de departamento de futebol, já aprendeu que os jogadores nem querem participar disso, eles não querem participar da escolha do treinador. E essa pergunta vem num contexto de, olha, os caras não gostavam do Quinteiros, tá aí uma análise do vice de futebol que não encaixou, será que não tem que passar pelos jogadores? E ele disse que não, que os jogadores sequer querem participar sobre isso. E voltou a dizer que não faltou entrega dos atletas com o Gustavo Quinteiros, que eles simplesmente não conseguiam era cumprir a parte tática do técnico que ele tentou introduzir e que a culpa não é só do Quinteiros, é também da diretoria e dos jogadores, mas que foi só essa questão que pegou. Enfim, as versões da direção gremista. Primeiro o Quinteiros, depois a direção sobre ele e também para fechar sobre essa situação do Mano. Tá na cara. O Mano tá pedindo alto, porque sabe que o Gustavo Quinteiros ganhava mais de 1 milhão. E aí o Mano não vai chegar aqui por 500 mil. É óbvio que ele pediu mais de 1 milhão e é óbvio que o Filipão também pediu um bom salário. E aí tem toda essa questão. Filipão com Mano, precisa dos dois? Por isso que tá nesses detalhes. Mas a tendência é que o negócio aconteça. Hoje, tendência é que seja Mano com o Filipão. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, tá bom? Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.